Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta segunda-feira, escutemos a palavra de Deus que ilumina a nossa vida e quer formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 6 do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 6 a 11. Aconteceu no dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te, fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Amados e amadas de Deus, Jesus aqui cumpre alguns gestos em dia de sábado. Seus discípulos apanham espigas em dia de sábado. Jesus já tem um primeiro embate. E agora Jesus está na sinagoga. Diz o texto do Evangelho: aconteceu no dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. A sinagoga é a casa da palavra, é o lugar onde se lê a palavra de Deus, onde se medita a palavra de Deus. Jesus entra na sinagoga e começou a ensinar. E quem está na sinagoga? Amados e amadas de Deus, o texto diz: havia um homem cuja mão direita era seca. Um homem que tinha uma debilidade, tinha uma mão direita seca. E diz o texto do Evangelho: os mestres da lei e os fariseus observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Amados e amadas de Deus, Jesus ele tem sempre no coração o bem. Jesus tem sempre no coração a salvação do homem. Esses mestres da lei e esses fariseus estão preocupados com os preceitos da lei. Esses mestres da lei e esses fariseus estão preocupados com o legalismo, com aquilo que a interpretação da lei diz a respeito do sábado, não com o ser humano, não com aquele homem que tinha a mão direita seca. Eles não estão preocupados com a pessoa humana, eles não colocam no centro a pessoa humana, eles colocam no centro os preceitos da lei. Então é gente que vive legalisticamente, é gente que perdeu a dimensão mais profunda da vida, da existência, porque a vida é lei. Eles são incapazes de encontrar o ser humano concreto que está diante deles. E o ser humano concreto é Jesus, o ser humano concreto é o homem que tem a mão direita seca, um homem necessitado, um homem que precisa do amor de Deus, um homem que precisa da misericórdia de Jesus, um homem que precisa ser encontrado por Jesus, precisa que Jesus venha ao encontro da sua limitação. O Evangelho continua. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te, fica aqui no meio. Jesus, amados e amadas de Deus, chama aquele homem para o meio. Jesus coloca aquele homem no centro. Jesus coloca aquele homem no meio. Diz o texto do Evangelho: ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar uma vida ou deixar que se perca? Amados e amadas de Deus, Jesus diz para aqueles fariseus, para aqueles mestres da lei, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar uma vida ou deixar que se perca?
Amados e amadas de Deus, Jesus mostra aqui que o bem, que o mal está acima do sábado. Salvar a vida do ser humano é mais importante que guardar o sábado. Jesus não relativiza o sábado, mas Jesus mostra que o ser humano, a salvação do ser humano, está acima do sábado. Continua o Evangelho. Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Jesus cura aquele homem que tinha a mão direita seca. Jesus liberta aquele homem. Jesus vai ao encontro da fragilidade daquele homem, da dor daquele homem, do sofrimento daquele homem. Jesus cura a sua mão direita. Estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Jesus cura aquele homem. Jesus veio para isso, para encontrar o ser humano, para salvar o ser humano. Ele deu a sua vida pela salvação do ser humano. Por isso ele vai encontrando as pessoas nas suas necessidades e vai salvando-as, vai libertando-as, vai dando vida nova às pessoas. Conclui-se o Evangelho e eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Jesus faz o bem, Jesus cura aquele homem. Estão discutindo esses fariseus, esses mestres da lei, estão discutindo entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Jesus faz o bem, Jesus cura aquele homem. Eles estão discutindo, mestres da lei e fariseus estão discutindo agora o que poderiam fazer contra Jesus. Jesus faz o bem, discutem, tramam o mal contra Jesus. Que este Evangelho nos ajude a termos uma visão maior, uma visão mais profunda. Que este Evangelho nos ajude a alargarmos a nossa visão, a colocarmos sempre o ser humano com as suas necessidades, o ser humano concreto no centro. Que este Evangelho nos ajude verdadeiramente a sermos homens e mulheres que colocam o ser humano com as suas necessidades concretas no centro. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.